26, verso 12 em diante, está escrito assim na palavra do Senhor: Então Isaque semeou naquela terra, e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante, e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos e posses de gado, e uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejaram, porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: sai de nós, porque é muito mais poderoso do que nós. E Isaque partiu dali e armou a sua tenda no vale de Gerar, e ali habitou. Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o texto que eu acabei de fazer menção, na qual os irmãos juntamente comigo foram testemunhas oculares da leitura do mesmo, é um texto em que vemos Isaque, filho da promessa que Deus havia feito a Abraão, prosperar em uma terra que talvez, na ótica humana, seria impossível para ele prosperar. Por ele ser um estrangeiro, por ele não ter governo, por ele não ter domínio. Só que Isaque prospera em uma terra que, na ótica humana, eu repito, talvez ele não podia prosperar. Nos tempos de Isaque, aconteceu semelhantemente, ou pior do que aconteceu com Abraão, seu pai. Abraão, sabemos muito bem, o filho de Terá, alguém que cresceu vendo a sua família na prática da idolatria. Só que Abraão não decide ser semelhante ao seu pai. Abraão decide ser submisso à vontade de Deus e diferente do teu pai. E Abraão vai receber um chamado do Senhor. No capítulo de número 12, no livro do Gênesis, Deus chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. É perceptível que Abraão, ele saiu na direção de Deus, e confiante em Deus, porque não adianta só irmos na direção que Deus nos mostrar, mas não confiar no direcionamento que Deus nos mostrou, porque automaticamente é inevitável você cair na prática da incredulidade. Quando Deus chama a cada um de nós para viver um chamado, para viver um propósito, para viver uma vida fidedigna diante da presença deles, nós temos que ir convictos e certeiros que nós não estamos isentos das lutas, batalhas, dificuldades da nossa vida cotidiana. Só que Abraão obedece à voz de Deus: vai para a terra que eu vou te mostrar. Agora tu imagina você e eu, se Deus manda neste momento nós sairmos de onde nós estamos, ir para uma terra que Deus nos mostra, tu vai sair na direção da rota traçada por Jeová. Como não foi difícil talvez para Abraão ter que deixar a sua parentela, ter que deixar a sua circunvizinhança, ter que deixar os seus. Mas sabe o que eu aprendo com Abraão? Que mais importante do ambiente, da localidade geográfica que ele estava, é seguir o propósito de Deus e ser submisso à ordem do Senhor. É por isso que Abraão é conhecido na Bíblia como o amigo de Deus. Além de ser amigo de Deus, é alguém que recebeu uma grande promessa de Deus. E que promessa foi essa? A sua descendência será tão numerosa, mas tão numerosa, que se tu pudesse contar as estrelas do céu, tenta contar. É impossível, Abraão. Essa será a sua descendência. E é óbvio que a promessa não estava somente incumbida a Abraão, estenderia a sua descendência, porque Deus disse: a sua descendência será tão numerosa. Isaque, filho da promessa, Isaque, que significa sorriso ou filho do riso, tomou posse também da promessa que Abraão havia recebido.
Isaac foi alguém que foi chamado por Deus, foi submisso à voz de Deus, escolheu viver na vontade de Deus. Só que chegaria um dia, queridos e amados irmãos, que pode chegar para você que ainda não chegou ainda, pode chegar para mim que ainda não chegou ainda, de dificuldade extrema. Aí permita-me dizer uma verdade: tem muitas pessoas que são um adorador, que é uma beleza, enquanto está tudo dando bem, enquanto as coisas estão andando em conformidade com a nossa vontade, do nosso coração. Mas eu quero ver quando as coisas começam a estreitar, começam a apertar, quando as coisas começam a estreitar para a nossa vida, eu quero ver tu adorar ao Senhor. Mas permita-me dizer uma verdade: um verdadeiro adorador não adora somente na bonança. Um verdadeiro adorador adora na dificuldade. Um verdadeiro adorador adora na luta. Um verdadeiro adorador adora no momento que está sem nada. E chegou um tempo semelhante ao de Abraão, fome extrema na terra, e para Isaac foi pior do que chegou para Abraão. Porque o texto diz que houve fome na terra além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Permita-me dizer algo para vocês, queridos e amados irmãos, para nós entrarmos na mensagem. A Bíblia diz que quando chegou fome no tempo de Abraão, Abraão foi para uma terra chamada Egito. E nessa terra era uma das mais prósperas daquele tempo. Era uma nação potente universalmente. A terra do Egito era tão próspera, mas tão próspera, a ponto de ter alimento estocado para exportar por todo o planeta. Só que no caso de Isaac, é um caso diferente. No caso de Isaac, Isaac até pensou na ótica humana: eu vou fazer semelhante ao meu pai, eu vou para o Egito, porque o Egito é terra próspera, é uma terra de prosperidade material. Só que a ordem do Senhor foi: Isaac, você não vai para o Egito. Isaac, tu vai para a terra que eu vou te mostrar. E qual é a terra que Deus manda Isaac ir? A terra de Gerar. A terra de Gerar é a terra dos filisteus. Permita-me aqui agora dizer algo para você. Isaac, ele sai da onde ele estava, do cenário de pobreza, para ir para um cenário não só de pobreza, mas um cenário de inimizade. Por quê? Porque os filisteus eram inimigos dos judeus, dos hebreus. Só que a ordem de Deus foi: Isaac, vai para a terra que eu vou te mostrar. E a terra que eu te mostro para tu ir é a terra de Gerar. Agora tu imagina uma coisa, queridos, na nossa ótica humana, se Deus manda nós ir para uma terra que tu sabe que o risco de morte é iminente, tu vai pensar que Deus está ficando doido. Mas permita-me dizer uma verdade: pode até pensar, por causa que a nossa ótica humana, o nosso raciocínio é limitado, mas o Deus que eu sirvo, e prego para você que tu serve também, tem um raciocínio limitado. Talvez a ótica está dizendo: lá eu vou morrer, mas o Senhor dos Exércitos está dizendo para pessoas aqui hoje: é lá que tu vai viver, é lá que eu vou te levantar, é lá que tu vai prosperar, é lá que eu vou mostrar para você que eu não dependo de ambiente geográfico, eu não dependo de ótica humana, eu faço do jeito que eu bem entender, na hora que eu bem quiser, da forma que eu querer, eu vou fazer na tua vida. Só que para isso, queridos e amados irmãos que estão me ouvindo, você tem que jogar uma barreira que tem impedido de você prosperar em tempos difíceis. E que barreira é essa? A barreira da incredulidade, e a barreira que não tem deixado você confiar no Senhor. Enquanto você tiver uma barreira de incredulidade, você vai estar pondo em xeque a soberania de Deus. Enquanto pôr em xeque a soberania de Deus, lá do alto do céu, Deus olha aqui para a terra e diz para você: do jeito que tu tá, não tá confiando, não tá acreditando, eu fiz promessa, falei que vou fazer, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa, e você não está acreditando de mim, então fica aí sozinho no deserto. Isaac vai até Gerar, e quando Isaac chega em Gerar, diante de Abimeleque, que era um cognome do governante daquela nação, a Bíblia diz que perguntaram a Isaac quem era a mulher que andava com ele. Isaac, ele naquele momento põe em xeque a soberania de Deus. Por quê? O texto diz que Isaac teve medo de dizer quem era aquela mulher, que era a mulher dele, porque pensou que os homens poderiam o matar e tomar a sua mulher. É aqui que eu vejo algo, queridos e amados irmãos.
que tem acontecido na vida de muitos crentes. Muitos crentes estão olhando para o cenário. Muitos crentes estão olhando para a ótica. Muitos crentes estão olhando para o raciocínio humano. Enquanto isso, Deus está dizendo para você: enquanto tu olhar para o cenário, enquanto tu olhar para a ótica, enquanto tu confiar no seu raciocínio humano, a promessa que eu fiz para você vai ficar retida. Tu não vai viver promessa, não vai experimentar e vivenciar experiências sobrenaturais. Mas a partir do momento que tu entra na rota que o Senhor já traçou para você andar, a partir do momento que tu acredita que, independente da condição financeira, independente da posição social, independente da localidade geográfica, o Deus que prometeu e é fiel para cumprir a promessa, Ele vai realizar aquilo na tua vida que Ele já prometeu para você. Só que para isso, meu irmão que está me ouvindo, você tem que acreditar, você tem que confiar. Eu sei que nós vamos muitas das vezes pensar que não vai dar certo, mas permita-me dizer uma verdade para você: não vai dar certo é para os planos do diabo ser concretizado na tua vida, mas os planos de Deus, Ele darão certo. Os planos de Deus será concretizado, e pode se levantar quem quiser, pode se levantar o homem, pode se levantar demônios, Satanás, pode se levantar principado, potestade, e quando tu estiver posicionado na posição que Deus posicionou você, pode ter certeza, querido, tu vai experimentar experiências sobrenaturais, tu vai prosperar nesse cenário de calamidade, tu vai prosperar nesse deserto que tu está passando, tu vai prosperar diante da tua vizinhança, tu vai contar testemunho da culto em ação de graças por bênçãos e vitórias recebidas da parte do Senhor. Só que escuta uma coisa: quando Isaac chega em Gerar, após ele dizer a mentira que ele disse, o texto não diz o que foi mais da vida de Isaac. Só diz quando, certa feita, Abimeleque, sem querer, vê Isaac em um momento íntimo e amoroso com a tua esposa, a acariciando, e percebes que não era irmã de Isaac, mas sim a esposa de Isaac. E permita-me dizer uma verdade, queridos e amados irmãos: enquanto Isaac chegou na terra, estava tudo bem, estava nos planos divinos, estava na rota traçada por Jeová, e a promessa foi: vai lá, é lá que tu vai prosperar. Mas por que Isaac não prosperou em primeira instância? Porque Isaac mentiu, e toda a mentira é um empecilho para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. E permita-me dizer uma verdade, queridos e amados irmãos: tem pessoas que estão me ouvindo aqui nesta tarde ou nesta noite, que não está experimentando ou vivenciando coisas que Deus prometeu, porque tem colocado um empecilho na tua vida, e o céu está dizendo: eu só começo a agir quando tu arrancar esse empecilho da tua vida. Eu não sei qual é o empecilho que está na tua vida, meu irmão, eu não sei qual é o empecilho que está na tua vida, minha irmã, mas se for o empecilho da mentira, descarta da tua vida. Se for o empecilho da incredulidade, descarta da tua vida. Se for o empecilho da desconfiança, descarta da tua vida, porque se tu não descartar, tu vai ver os seus irmãos prosperando, a sua irmã prosperando, e você ficando para trás e achar até mesmo que Deus é mentiroso. Mas como eu disse aqui, repito, Ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por que Ele não cumpriu? Porque Ele está esperando você se posicionar e se colocar na condição que Ele quer que você esteja, para Ele realizar aquilo que Ele mesmo te prometeu. Olha o que acontece com Isaac. Isaac está na terra dos filisteus. Após Abimeleque ver o que Isaac faria, que estava mentindo, Deus vai levantar um ímpio para exortar um crente. E um ímpio vai dizer para Isaac: Isaac, tu não falou que era tua irmã, por que tu mentiste para nós? Tu poderia ter trazido um grande problema para nós. Olha só que coisa interessante, queridos e amados irmãos, ao ponto que Deus precisou agir para que a promessa seja concretizada na vida de Isaac. Ele vai levantar um homem ímpio, pagão, para exortar Isaac. E presta atenção no que eu vou dizer aqui nesta noite para você. Tem gente aí fora que está sendo confrontado por pessoas ímpias, porque não tem se posicionado na posição que Deus quer que ele esteja, não tem dado bom testemunho diante da sociedade. É por isso que está sendo confrontado por pessoas, chegando ao ponto de passar vergonha.
Só que Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: eu não levantei você para passar vergonha diante da impiedade que está lá fora. Eu levantei você para fazer a diferença. Quem tem que passar vergonha não é você. Quem tem que passar vergonha é o diabo que está levantando pessoas para afrontar você. Só que para isso, meu filho e minha filha que está me ouvindo, se posiciona, se conserta, se coloca na condição que eu quero que tu esteja, que tu vai ver o que você vai se tornar. Vai ser um servo irrepreensível diante de pessoas. Eu quero ver Satanás se levantar, tentar acusar você. Vai caçar de um lado, vai caçar de outro. Não vai ter nenhum empecilho para tentar te acusar. Enquanto ele vai tentar te acusar, vai tentar se levantar, a palavra de Deus, segundo escreveu Romanos capítulo 8 verso 33, vai se cumprir na tua vida. Vou parafrasear: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que te justifica, pastor. É Deus que te justifica, missionário. É Deus que te justifica, obreiros. É Deus que justifica vocês, igreja. Deixa o diabo bater língua. Deixa pessoas falarem o que quiser. Só se posiciona na posição que Deus quer que tu esteja. Que eu quero ver quem é Satanás para querer caluniar você. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui agora. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que só não estão vivendo ainda o que Deus prometeu, porque infelizmente não conseguiu descartar o empecilho que impede do reino trabalhar por você. E permita-me dizer uma verdade: Deus não é compactuante da profanagem. Deus só vai agir na tua vida quando você se posicionar, senão Ele está quebrando o princípio. Como que Deus vai prometer realizar o que Ele prometeu para você se você não se posiciona na posição que Ele quer que tu esteja? Tira o empecilho da mentira. Tira o empecilho de coisas que tem impedido de Deus proporcionar aquilo que Ele mesmo te prometeu. Hoje pessoas vão sair daqui após essa pregação com a mente renovada, impactado pelo poder da palavra, porque o Senhor dos Exércitos me autoriza a dizer aqui para você que está me ouvindo, que está chegando um tempo novo na tua vida. Isso aqui é só para quem tem mão levantada para receber. Está chegando um tempo novo na vida de pessoas essas que a partir de hoje vão se posicionar, pessoas essas que vão jogar por terra o empecilho da incredulidade, da mentira, pessoas essas que vai começar a experimentar e vivenciar experiências sobrenaturais com Deus. Mas enquanto você não se posicionar, infelizmente você não vai vivenciar. Mas se você posicionar a partir de hoje, se prepara para viver o sobrenatural de Deus nessa terra sobre a tua vida. Se prepara para vir aqui neste altar, pedir ao pastor uma oportunidade de dizer: pastor, eu tenho que testemunhar e dar culto em ação de graças por bênção recebida pelo Senhor. Assim como disse aquele pregador naquele dia: eu joguei por terra o empecilho que impedia de eu prosperar, impedia de eu frutificar. O Senhor dos Exércitos começou a agir e operar na minha vida. Quem crê nesta palavra? É preciso arrancar. Hoje tu tem a oportunidade, por consciência própria, arrancar o empecilho que tem impedido de Deus agir na tua vida. Nos tempos de Isaac, Deus estava tão focado na promessa que Ele prometeu, não para Isaac, mas para Abraão. E Isaac se apossou da promessa, que Deus levantou um ímparo para exortar um crente. Só que hoje Deus está usando um crente para exortar também crentes. Se posiciona, se conserta, se coloca na posição que eu posicionei você. Não é para tu sair para um lado nem para o outro, porque enquanto você viver na rota e andar na rota que eu tracei para você, tu pode ter certeza, vai vir barreira de um lado, vai vir barreira do outro, vai posicionar na tua frente barreiras, mas quando vir essa barreira de um lado, vir barreira do outro e outro que posicionar na tua frente,
Pode ter certeza, meu filho e minha filha que está me ouvindo aqui nessa noite pregar, fica tranquilo, que a barreira está aparecendo de um lado e de outro, está posicionando na tua frente, só que a barreira se esquece de uma coisa, que antes de tu ir, está aí no general de guerra. E como que o general de guerra vai semelhante àquele louvor, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, porque quem vai passar ali não é um qualquer, quem vai passar é um servo lavado e remido pelo sangue de Cristo, na qual Deus prometeu realizar promessa na vida dele, na qual Deus falou que vai fazer, queira o diabo não. Só quem crê nesta palavra pode mandar glória para ele, porque ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor. Eu vou dizer uma verdade aqui nesta noite: Deus está colocando no lugar coisas que pessoas já deveriam ter colocado há muito tempo. Através da palavra ele está posicionando coisas, através da palavra ele está abrindo entendimento de pessoas, através da palavra Deus está falando ao coração de pessoas nessa noite. Escuta, Isaac foi exortado primeiro. Só após Isaac ser exortado ele se conserta. Após ele se consertar, no verso 12 o texto diz: e semeou Isaac em Gerar. Após Isaac semear, no mesmo ano ele vai colher 100 vezes o que ele semeou. Sabe o que nós entendemos aqui, queridos e amados irmãos? Para tu receber o que tu semeou de bom da parte do Senhor, tu tem que tirar o empecilho. Isaac tirou. Após Isaac tirar o empecilho que o impedia ele de prosperar, ele semeia. E a semeadura é uma lei. Gálatas capítulo 6 verso 8 diz: cada um colhe aquilo que semeou em sua vida. Mas permita-me fazer uma pergunta aqui para você, querido e amados irmãos, antes de eu concluir esse texto aqui. O que é que tu tem semeado? O que é que tu tem plantado? Escuta uma coisa no que eu vou dizer. O texto continua dizendo desta maneira: quem semeia a vida de pecado colherá destruição, mas quem semeia a vida dedicada a Deus colherá vida eterna. Permita-me dizer uma verdade, queridos e amados irmãos: qualquer coisa nessa terra pode falhar, menos a lei da semeadura, ela nunca falha. O que tu semeia, tu vai colher. Se tu tem semeado renúncia, tu vai colher fidelidade do Senhor. Se tu tem semeado comprometimento, tu vai colher bênção do Senhor. Se tu tem semeado fidelidade, pode ter certeza, tu vai se apossar da promessa do Senhor. Mas aquele que semeia contenda, semeia fofoca, semeia mentira, semeia coisas que não provém do Senhor, vai colher um ônus terrível conforme a lei da semeadura. Mas a partir de hoje eu creio no poder que é no nome de Jesus, que existe pessoas que estão me ouvindo que vai começar a semear com fidelidade, vai semear com renúncia, vai semear convicto e certeiro que o que está semeando não é à toa, que o que está semeando terá um retorno por causa da lei da semeadura. Ei, semeia no jejum, semeia na renúncia, semeia no comprometimento, semeia na confiança, semeia na fidelidade, que tu vai ver Deus movimentando o céu, movimentando a terra, para aí sim você vir numa tarde da vitória como essa e dizer: verdadeiramente Deus é o Deus que dá vitória, verdadeiramente Deus é o Deus que cumpre promessa, verdadeiramente Deus é o Deus que promete aquilo que Ele prometeu cumprir na vida dos que Ele são fiel. Escuta, a lei da semeadura, o retorno é infalível. Só que existe um porém para vocês crentes que estão me ouvindo. Talvez tenha alguns novos convertidos aqui, eu não sei, mas você que está me ouvindo sabe. Às vezes nós entramos na presença do Senhor, porque em muitos lugares aí se pregam um Deus da lâmpada mágica, aquele que atende a favores humanos. Deus não atende a favores humanos, Ele faz conforme a tua vontade, mediante a tua súplica e petição. Só que permita-me dizer uma verdade para você: não é Deus que é submisso a nós, é nós que somos submissos à vontade de Deus. Só que presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Tu está semeando, tu está plantando, tu vai colher. Se for coisas boas, vai colher coisas boas. Se for coisas ruins, vai colher coisas ruins.
Só que você mesmo semeando coisas boas, no cenário que tu está, talvez tu não enfrenta a prova, a luta que tu está passando, tu não entende a prova e a luta que tu está passando. Só que permita-me dizer uma verdade para você, querido, que estão me ouvindo. A prova, a luta que tu enfrenta não é nada após a semeadura que tu semear. O problema não inicia quando você é crente. O problema inicia quando você cresce na presença do Senhor. Só que permita-me dizer uma verdade, a lei da semeadura é infalível. Eu disse, eu repito o que o Paulo disse. Vou parafrasear mais uma vez. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Após dar crescimento naquilo que tu plantou, Deus é inevitável. Tu vai plantar, Ele vai dar o crescimento. E o crescimento é coisa sobrenatural. E permita-me dizer uma verdade, você vai viver coisas grandes na presença do Senhor devido àquilo que tu semeia. Só que permita-me dizer algo para você. Deus é o Deus grande que nós servimos. Ele mesmo diz, eu sou o grande, eu sou. Se Ele é grande acima de tudo e acima de todos, o que é grande para esse Deus tão grande que nós servimos? É o que Ele reservou para você. Só que permita-me na minha simplicidade dizer uma verdade para você. Se o que você tem para receber de Deus é grande, se até o próprio Deus que é grande diz que é grande, imagina a luz da ótica humana. E posso te dizer uma verdade, se tu está prestes a receber coisas grandes do Senhor, tu acha que o inimigo da tua alma vai ficar tranquilo em ver você prosperando na presença de Deus, em ver você crescendo na presença de Deus, em ver Deus dando crescimento de você na presença dele? Ei, pode ter certeza, como Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne, Efésios 6,12, nem contra a sangue, mas sim contra principado, contra potestades. É na hora que tu crescer, é na hora que tu começar a prosperar, que tu vai ver o que é dificuldade, que tu vai ver o que é luta, o que é batalha. E eu vou dizer uma verdade para você, querido, que está me ouvindo. Geralmente a luta não vem de quem está lá fora, não vem de quem está longe de você. A luta, o levante, a oposição vem de pessoas que muitas das vezes estão do teu lado, te dando a paz do Senhor. E isso é o que culmina com ferimento na alma de pessoas. Só que se você olhar para esta lógica, você vai se apostatar, vai voltar atrás, vai entristecer. Mas seja semelhante a Isaac. A luta aumentou porque ele cresceu. Ele pediu para crescer, você pediu para crescer, mas tu está crescendo porque você está semeando. E se tu está semeando, o crescimento é inevitável. Mas se o crescimento é inevitável, a luta também é inevitável. Mas no meio dessa luta, fica tranquilo, o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Enquanto o Senhor peleja por você, meu irmão, tu vai passar por dificuldade, mas vai passar mandando glória para Jesus. Tu vai passar por luta, mas vai passar glorificando a Jesus. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos vai te dar sustentabilidade para esse cenário que tu enfrenta de guerra, de luta, de batalha, de dificuldade. O Senhor dos exércitos não vai permitir que tu passe sozinho. O Senhor dos exércitos vai passar de mãos dadas junto contigo. Talvez você está pensando, Diego, mas tu disse que a luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra classes e categorias demoníacas. Sim. Às vezes tu não entende por que uma pessoa que está do teu lado se levanta contra você. É porque dá brecha para o diabo entrar, e o diabo faz dessas pessoas carro dele aqui nessa terra, ferramenta deles aqui nessa terra. Só que permita-me dizer uma verdade para você, querido e amado irmão. O problema não é quando você aceitou Jesus. O problema é quando Jesus levantou você no que você é hoje. O problema não foi quando você foi lavado e remido. O problema foi quando Deus deu crescimento naquilo que Ele já implantou na tua vida. O problema não é porque você está cantando e está pregando. O problema é o que você está carregando dentro de você. É o que foi implantado dentro de você, que está gerando incômodo em pessoas, está gerando incômodo em Satanás e seus demônios. Porque o crescimento quem está dando é Deus. É por isso, queridos e amados irmãos, que eu digo algo aqui sem medo de errar para você. Muitas pessoas não entendem o trabalhar de Deus na vida de outras pessoas. Às
vezes verão um que está andando mais à frente, um que está voando mais alto. Tem pessoas que começou há pouco tempo, já está viajando, já está pregando, já está recebendo oportunidades, e tem muitos que está 10, 20, 30 anos ainda não está vivenciando. E o que acontece? Muitas pessoas que não vivenciam o que Deus prometeu, mas vê o irmão vivenciando, vai se levantar, mas não entende a renúncia, o comprometimento deste irmão, o que esse irmão tem semeado na madrugada em lágrimas. E o salmista foi bem enfático em dizer: aquele que semeia com lágrima voltarão colhendo com alegria. Hoje tu pode estar semeando com lágrima, mas logo ali na frente, em um culto em ação de graça, você vai testemunhar a sua vitória e vai voltar colhendo com alegria. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que está renunciando diante do Senhor, tem semeado diante da presença de Deus. Fica tranquilo, meu filho, minha filha, o tempo está chegando, essa semente vai germinar, esse projeto vai crescer, tu vai vivenciar tudo aquilo que o Senhor dos Exércitos prometeu para você. Mas enquanto tu não vivencia, seja submisso e obediente à vontade do Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque a obediência a Deus é um pilar de sustentabilidade da humanidade. Se tu ser obediente ao Senhor, tu vai chegar longe, onde tu nunca pensou que um dia tu poderia chegar. Mas se tu for desobediente ao Senhor, tu serás semelhante a muitos por aí que se frustraram ministerialmente, não tiveram aquela carreira que almejavam ministerialmente, porque desobedeceram a Deus. Que há momento, querido e amados irmãos, que nós pensamos que nós sabemos tudo, que nós já podemos demais. Mas permita-me dizer uma verdade para você: seja semelhante a Isaac. O cenário não era propício para ter alimentação, o cenário não era propício para ele prosperar, mas ele decidiu obedecer a ordem de Deus. Vai para onde Deus mandou tu ir. Enquanto tu estiver na direção do Senhor, varão, pode ter certeza, o Senhor dos Exércitos garante tudo aquilo que Ele prometeu para você. Mas a partir do momento que tu saiu da direção dele, você vai ter que andar na sua própria direção. E o caminho do homem, já disse o Salomão, parece até ser direito, mas só que o fim desse caminho vai conduzir à morte. O nosso coração, ele é tomado pela ignorância, ele é tomado pela consciência e perspectiva humana. Bem disse o profeta Jeremias no capítulo 17, verso 11: enganoso é o coração do homem, pior do que todas as coisas. Permita-me dizer uma verdade: quer criar um alerta máximo, alerta com seu próprio coração. Nem tudo que tu acha que está bom, que está certo, está recebendo a aprovação de Deus. Tu tem que andar em conformidade com a vontade do Senhor, para assim tu receber a aprovação dele. Escuta, o crescimento gera incômodo, irmãos. Eu vou dizer uma verdade para você: quer conhecer um amigo verdadeiro? Existem dois modos: entra na prova ou cresce na presença de Deus. Esses dois modos tu vai conhecer quem são os verdadeiros e quem são os falsos. É tu entrar na prova e tu crescer na presença de Deus. Porque quando tu está na prova, pouquíssimos aparecem, a maioria some. Quando tu cresce, pouquíssimos estão do teu lado, a maioria também some. Por quê? Não suportam ver o crescimento de Deus sobre a tua vida. Só que se esquece de uma coisa: você não pediu para crescer, você não almejou crescer, mas foi automático que tu recebeu, tu semeou. E Isaac semeou e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Eu estou pregando para pessoas aqui: pastor, eu não sou acostumado a pregar palavra de vitória. A maioria das vezes Deus me dá palavra de exortações para pregar. Só que Deus me usa como um profeta para dizer aqui nesta tarde, pastor, que tem pessoas aqui que têm semeado, e daqui não muitos dias vai vir aqui, vai testemunhar e vai dar culto em ação de graça, pastor. Pode ir anotar esse dia aqui, missionário, que tu vai ver que pessoas vão dar culto em ação de graça. Talvez tu não entende que
tu está passando hoje, mas o Senhor no teu secreto está vendo as suas lágrimas, no seu secreto está vendo a tua renúncia, no seu secreto está vendo a tua fidelidade, no seu secreto está vendo o seu comprometimento. E permita-me te dar um conselho de um simples servo que aprendeu que semear na presença de Deus vai colher frutos abundantes. Ei, não se afasta do cenário que tu está, no momento que você está, não. Continue na condição que tu está. Eu sei que está doendo, estou pregando para pessoas que estão com a alma ferida, que estão com a alma machucada, mas resista só mais um pouquinho, meu filho e minha filha. A providência do Senhor está chegando na tua vida, a providência divina está chegando na tua vida, a bênção do Senhor está chegando na tua vida. Mas quando chegar a bênção, eu já vou finalizar, tu vai dizer: a prova parece que aumentou. Pessoas que andavam do meu lado se afastou. Nada, é o Senhor que está limpando o caminho, mostrando para você o caminho que deve seguir. Ah, mas parece que está tão difícil. Viraram as costas para mim. Fica tranquilo, meu filho e minha filha. O homem pode até virar as costas para você, mas eu, o Senhor, sou o único que jamais virarei as costas para você. Enquanto você se posicionar na posição que tu está, eu vou andar de mão dada com você. Onde quer que tu pisar, onde quer que tu andar, onde quer que tu for, eu vou estar do teu lado sendo o teu guia. Enquanto eu ser o teu guia que conduz você para a morada eterna, para a vida eterna, fica tranquilo. O inimigo vai se levantar, a oposição vai se levantar, os batedores de língua vai se levantar, mas na tarde da vitória eu vim aqui profetizar que você vai prosperar, que você vai frutificar, que as bênçãos do Senhor te acompanhará. Escuta uma coisa. Isaac é o tipo de crente que apazigua. Se levantaram contra Isaac. Sai daqui, Isaac. Tudo bem. Isaac é o tipo de crente que não peleja com a força humana, mas com a força espiritual. Isaac é o tipo de crente que não peleja com o braço de carne, mas sim com o braço da onipotência, que é o braço de Deus. E Isaac é o tipo de crente que não rebate a afronta de ímpio. Isaac é o tipo de crente que pensa dessa maneira: fica tranquilo, hoje tu se levantou, tu me afrontou, mas amanhã tu conhecerá quem é o meu Senhor. Permita-me dizer uma verdade para crente que está ligado aqui nesta tarde. Ei, hoje até se levantaram contra você, e o motivo não foi nada que você tem, pelo simples fato do crescimento que Deus tem dado a você e pela presença que você carrega. Mas Deus me usa para dizer para você: fica tranquilo, meu filho e minha filha, fica em paz, descansa o teu coração, vou eu tratar com cada um pessoalmente. Mas somente se posiciona, você não precisa rebater a afronta, você não precisa se levantar. Eu vou tratar com cada um a ponto de fazer semelhante a Abimeleque. Abimeleque reconheceu que verdadeiramente Deus era na vida de Isaac, e posteriormente ele foi fazer um tratado de paz com Isaac. Hoje não dão nada por você, discriminam você, se afastam de você, mas lá na frente o Senhor vai incomodar aquele tipo de pessoas que um dia talvez te discriminou, te afastou de você, para ver que verdadeiramente o Senhor é com você. Só fica tranquilo, se manter na posição, na qualidade de servo fidedigno diante da presença de Deus, que tu verás o que Deus fará para a glória do nome dele na tua vida. Eu quero fazer algo profético aqui nessa noite. Eu estou pregando para pessoas aqui que talvez já está desacreditado do que Deus prometeu para você, já está desacreditado do que você achou que iria receber da parte do Senhor. Só que hoje, queridos e amados irmãos, na tarde da vitória, eu vim dizer uma verdade para você. Você não vai sair daqui desacreditado mais. Tu vai sair daqui hoje convicto e certeiro que Deus é com você, que Deus vai cumprir o que Ele prometeu para você. Só que eu sei que além da ótica humana,
Às vezes nós pensamos que não irá se cumprir aquilo que Deus prometeu para você. Sabe por que tu está enfrentando isso e tendo essa concepção? Porque enquanto tu está semeando, está prosperando, o inimigo de tua alma está de longe, porque nem perto ele não chega. A Bíblia diz em 1 de Pedro 5,8 que o inimigo da tua alma anda ao vosso derredor como um leão bramando, procurando a quem ele possa tragar. Você está andando ao nosso derredor, por que ele não chega perto? Porque o leão da tribo de Judá está do teu lado. Então, para ele chegar perto de você ou te tocar, exige a autorização de alguém superior a ele. E esse alguém superior é o nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E o que ele vai fazer? Ele vai te atacar com dardos, setas inflamadas, para tentar lançar você para baixo, querer abaixar a tua cabeça, a ponto de você ficar desacreditado daquilo que Deus já prometeu para você. Só que hoje eu vim aqui debaixo de uma autoridade e pelo poder que é no nome de Jesus, profetizar na tua vida, que quem vai andar com a cabeça baixa, frustrado, desacreditado, não é você. Quem tem que andar com a cabeça baixa, desacreditado e frustrado, porque já é condenado, é Satanás, o inimigo da tua alma. Mas enquanto você está passando essa relutância dentro de você, eu vou fazer algo profético aqui nessa noite. Eu quero chamar crentes aqui nessa frente, que eu quero fazer uma oração pela tua vida. Eu não sei o que essa oração vai surtir no mundo espiritual. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Eu não posso fazer nada, mas semelhante a Daniel, pastor, no capítulo 10 do livro que leva o nome do profeta, enquanto Daniel estava na Babilônia, ele vai fazer oração, voltado para Jerusalém com as janelas abertas. E a Bíblia diz que durante 21 dias, um propósito que ele estava, iniciou uma guerra no céu. No meio dessa guerra, combatia anjos e demônios. Só que permita-me dizer uma verdade para você: a oração de um justo tem tanto poder, mas tanto poder, que olha, Daniel estava na Babilônia, a sua oração provocou uma guerra entre anjos e demônios, e no meio desta guerra, a sua oração movimentou o braço da onipotência, que é o braço do Senhor dos Exércitos. E quando o braço do Senhor dos Exércitos se movimenta, sai da frente Satanás, que não tem para você, não tem lugar para você. Meu servo vai prosperar, meu servo vai frutificar, meu servo vai estar culto em ação de graças, meu servo vai ver que verdadeiramente o Senhor é com ele. Se põe de pé no nome de Jesus. Pastor, licença aqui. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite. Você que precisa de uma oração específica, não precisa me contar meu caso. Seu caso